Eu quero lhe convidar a abrir comigo a palavra do Senhor lá no último Evangelho. O Evangelho é só um, mas na cronologia o último é o Evangelho de João. Não é por ordem alfabética. É porque a palavra diz que os últimos serão os primeiros. Amém. E por incrível que pareça, não foi o Senhor que colocou assim nessa ordem cronológica aqui, mas chegou na nossa ordem cronológica. Porque João, ele escreveu para os gentios, que éramos antes gentios. E agora somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus. Digam glória a Deus. Aleluias. João 12. João capítulo 12. Aleluias. João capítulo 12, versículo 1. João 12, 1. Não. Versículo 27. Capítulo 12, versículo 27. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Nesse ponto aqui, Jesus estava se oferecendo para ser o maior sacrifício que a humanidade já recebeu. Alguém imortal, a morte tem poder de matar. A palavra é bem clara sobre Jesus e os homens. Que ele foi quem desejou se fazer igual aos homens, diz lá em Hebreus, por causa da sede de enfrentar a morte. Olha que maravilha para nós. Ele decidiu fazer isso, que ele tinha sede de enfrentar a morte e aniquilar ela. Como diz lá em Isaías, no capítulo 26, que ele aniquilaria a morte para sempre e enxugaria as lágrimas de todos os rostos, lá no passado. E Jesus chega e se apresenta aqui. E é em cima disso que nós vamos aprender nessa noite. Versículo 27 de João 12, quem achou, digam amém. Amém. Glória a Deus, diga assim, o tanto que falou, deu tempo de achar, né? Glória a Deus, aleluia. Diz assim: agora a minha alma está perturbada, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas para isso vim a esta hora. Glorifica, Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Ora, a multidão que ali estava e que tinha ouvido dizia que havia sido um trovão. Outros diziam: um anjo lhe falou. Respondeu Jesus e disse: veio esta voz por amor, não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. E eu, quando for levado da terra, todos atrairei a mim. E dizia isso, significando de que morte havia de morrer. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero repetir com você o versículo 32. Repita comigo. Diga: e eu, quando for levado da terra, todos atrairei a mim. Digam glória a Deus. Aleluias. Há pouco nós ouvimos um testemunho que parece contradizer com a palavra do Senhor. Por quê?
são aqueles que se achegam ao Senhor, que o Senhor vai lá e faz. É ou não é? É preciso termos um coração quebrantado para o Senhor ir lá e fazer. Mas o Senhor quebra protocolos. A palavra diz que Jesus estava ensinando e uns amigos pegaram um doente em uma cama e desceram sobre o telhado. Não foi ele que foi os amigos que o levaram. E Deus o mandou levantar e o curou e declarou para ele que ele estava salvo daquilo que o aprisionava. O Diego estava aprisionado, mas quem agiu foi a Núbia. Mas na área aonde ela pediu, o Senhor foi lá e agiu. E agiu de forma sobrenatural. Quando nós queremos alguma coisa e queremos fazer com a nossa força, não conseguimos. Mas quando nós nos apegamos com a força do Senhor, como Isaías disse, eu quero que vocês façam paz comigo e se apoderem da minha força. Olha que maravilha ele falou para nós. E aqui é exatamente o que Jesus está fazendo. Ele está se entregando, mas ele está se entregando mostrando-lhe que ele saiu do seu trono de glória e se tornou homem e age no momento com angústia como um homem, para mostrar que o que você passa, o sofrimento que você sofre, ele sofreu também. Nada que você possa dizer assim, Senhor, sabe, o Senhor não está entendendo, eu passei por tudo, meu amor, meu anjo, meu querido, minha querida, é isso que o Senhor fala para nós. Eu te conheço, que eu sofri tudo o que você sofreu. E ele diz assim, olha, imagina só, para Jesus aqui na terra dizer assim, a minha alma está perturbada. Quem diz é os homens, é ou não é? Eu estou perturbado. Eu queria uma coisa, mas eu estou sendo levado a fazer outra. Alguém se for me matar, eu passei nas canelas e saio correndo. Eu não quero morrer, não. Assim não. Quero morrer na hora certa. É ou não é? Mas Jesus disse, a minha alma está perturbada. E ele diz assim, mas o que é que eu direi? Pai, livra-me dessa hora. Ele está dizendo, eu vim como um sacrifício para que todos tenham vida. Quando ele fala todos, não é porque todo mundo vai até ele, não. Mas é porque todo aquele que clamar pelo nome do Senhor, como disse lá em Joel 2,28, será salvo. Digam glória a Deus. Eleve o seu coração ao Senhor. Pai glorioso e eterno Deus, louvado e engrandecido seja o teu santo nome, na beleza da tua santidade, amado e desejado das nossas almas, pelo teu amor, pelo que tu és, santo e eterno. Ah, maravilhoso. Nós viemos nessa noite, Senhor, neste lugar, fazer o que preparamos nesse lugar para entregar a Ti, louvor, adoração, comunhão. Ah, glorioso e eterno Deus, sei que Tu viestes pela Tua palavra, o Senhor disse que vem receber os louvores e a adoração do Teu povo. Agora desejamos ouvir a Tua voz, fala conosco, maravilhoso e santo. Não nos deixa, Senhor, aqui sozinhos. Não nos deixa, meu Deus e Pai, ou não deixa o homem falar sozinho. Antes, o Teu Santo Espírito esteja falando e nos ensinando para que a palavra do Senhor tenha um resultado que agrade o Teu coração, nos nossos corações, em nome de Jesus. Digam glória a Deus, digam aleluias. Deem mais um aplauso ao Senhor. Digam glória a Deus. Oh, glória a Jesus, aleluias. Ah, amado. Amados, o maior sacrifício da humanidade foi feito aqui. Mas, como lá no passado, muitos declinaram da posição que lhe foram colocados, aqui Jesus fez diferente. Ele se levantou para fazer a diferença, para colocar em prática tudo aquilo que ele ouviu do Pai e que o Pai desejava fazer aqui na terra. O que é que o Pai desejou fazer aqui na terra? Salvar toda a humanidade. Aleluia. Esse é o desejo de Deus. Mas somente aqueles que se achegam até Ele é que adquirem tal maravilha. A maior maravilha que o homem pode adquirir nessa terra é exatamente receber do Senhor aquilo que o Senhor preparou para ele. Essa é a maior maravilha. O Senhor preparou o quê? De mais especial nesse mundo para nós? A salvação. E Ele não preparou em outro lugar, Ele não preparou em um monte, em um planeta diferente, depois trouxe para cá, não. Ele desceu, entrou pela porta da frente, que é o ventre da mulher,
assim como diz a palavra lá no início, que a semente da mulher, dessa semente, iria sair um que iria pisar a cabeça de Satanás. Ali está simbolizado como a cabeça da serpente. E assim veio. Romanos diz que por um homem, o mal entrou no mundo. Mas pelo Filho do Homem, a salvação chegou a todos. Aleluia! Por que Jesus falava sempre o Filho do Homem? O Filho do Homem veio para salvar, não para condenar. O Filho do Homem veio porque ele estava dizendo, olha, como o Senhor disse, o Filho do Homem. Isso quer dizer, a semente que veio do homem. Quando está falando do homem é do gênero humano, porque o homem não teve nenhuma participação. Foi exatamente a mulher. A mulher emprestou o ventre. E o Senhor fez o papel dele. O Espírito Santo envolveu Maria e ela concebeu e deu à luz ao nosso Senhor e Salvador. E chega, amados, esse momento crucial. Nas nossas vidas sempre vai ter um momento crucial. E o que é que nós vamos fazer nesse momento crucial? Aqui no versículo 27 diz assim, olha, a minha alma está perturbada. Jesus poderia ocultar seus sentimentos e passar à humanidade a ideia de um super-homem que enfrenta qualquer situação com muita serenidade e firmeza. Ele poderia ter feito isso. Olha, eu vou me mostrar agora como um super-homem, mas aqui na terra não tem nenhum super-homem. E a Bíblia diz que Jesus veio tomar o lugar do homem. Veio tomar o seu lugar, o meu lugar. Quando estou falando do homem, de novo repetindo, o gênero humano. Veio tomar o seu lugar, mulher. O seu lugar, homem. O nosso lugar. Então ele veio sentindo toda a dor, angústia. Ele fala, minha alma está perturbada. Mas não tem, assim, aquela forma de tentar enganar e dizer assim, olha, eu vou mostrar para eles que eu sou um super-homem. E agora eu vou vencer tudo, vou dar um cangapé no gado e tal. Não. Ele mostra que ele veio com a palavra de Deus para vencer Satanás, mas como a semente da humanidade. Ele veio como a semente. Porque para que nós tenhamos herança, para que você tenha herança, é preciso que você tenha o sangue do seu pai ou da sua mãe. Para que agora venha a herança para você. Então, como filho do homem, ele veio fazer a transfusão de sangue para todos aqueles que se apoderam da força dele e digam glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Oh, glória a Jesus. Mas ele aqui, frágil e sofrendo, com a alma angustiada, desnorteado diante de uma situação desesperadora que se aproxima com muita velocidade. Se mostrando, puxa vida, eu estou aqui e eu estou vendo já o que é que vem, sabe? Como um torpedo para tentar me derrubar. Mas eu vou enfrentar. A palavra explica a própria palavra. Como eu falei há pouco, o autor aos Hebreus disse que ele tomou a forma humana porque ele tinha sede de enfrentar a morte. Porque o que é que o homem tem medo? Da morte. Como eu falei há pouco, se alguém disser que vai me matar, eu passei uma senhora e sai correndo. Eu não vou brigar com o cara, não vou bater nele, vou correr. Mas Jesus fez isso. Tomou a forma humana só com sede de enfrentar a morte. Mas por que ele quis enfrentar a morte? Para chegar na hora certa, você não ser submisso à morte. Ele dá ordem e você olhar para trás assim e dizer como Paulo disse: onde está, ó morte, a tua vitória? Aleluia, Deus. Onde está, inferno, o teu aguilhão? Glória a Deus. Por quê? Porque o aguilhão da morte já foi vencido pelo Senhor. Amém. Glória a Deus. Agora, o que é que eu preciso? Somente tomar posse. Glória a Deus. Glória a Deus. Atordoado, profere a sua mais curta oração, profere a sua mais curta oração, como nós, seres mortais, sempre fazendo em momentos semelhantes,
ao misturar pensamentos de pura angústia às palavras de socorro. É assim que Jesus está orando, a mais curta oração dele. Ele diz assim: Pai, glorifica o teu nome. Olha, é a oração mais curta e a mais rápida que Jesus recebe. É a oração mais curta e a mais rápida. Pai, glorifica o teu nome. O céu, eu já te glorifiquei e glorificarei outra vez. Aleluia, glória a Deus. Somente por causa de você. Amém. Somente por causa de nós. Glória a Deus. Só por causa disso. Aleluia, Jesus. Jesus, na oração, na última oração, lá em João 17, ele vai dizer assim: Pai, eu quero que aonde eu estiver, eles estejam comigo, para ver a glória que tu me destes antes que o mundo fosse mundo. Aleluia, Jesus. Mas agora, o que Deus está falando aqui para ele, é chamando a atenção de quem está ali ouvindo, de quem está ouvindo, que conhece a Torá, a lei, de que assim como Deus o glorificou antes, agora ele glorificaria de que forma? Ressuscitando de entre os mortos. Aleluia. A fidelidade que Jesus está tendo com Deus, Deus vai ter a mesma fidelidade de depois de ele lá na sepultura, o Senhor levantar com o seu braço forte, como está lá em Atos dos Apóstolos, de entre os mortos. Amém, Jesus. Uma coisa é: eu morro aqui e tem um homem de fé e diz assim: levante agora, Espírito da morte, largue ele, levante, em nome de Jesus, e eu levantar. Aleluia. O Senhor está ali em pé e mandando que eu me levante. Agora imagina só, o Deus homem na terra, morto na sepultura, quem o levantará? Como a Bíblia explica, a própria Bíblia, aqui ele está, o próprio Deus está falando com ele, dizendo: você veio como filho, e agora eu estou falando daqui de cima e dizendo que eu vou te glorificar de novo, te levantando de entre os mortos. Aleluia, Jesus. É assim que eu vou fazer com você. Agora, para quê? Para que todos aqueles que creem em você, que creem no seu nome, repare que o pedido que ele faz em várias passagens antes é isso: aquilo que você pedir ao meu Pai em meu nome, isso será feito, para que o nome do Pai seja glorificado. Pedir em nome de quem? Aleluia. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Não é em nome de fulano, de ciclano, do grandão, do médico, não. É apenas em nome de Jesus. É isso que ele diz aqui no versículo 28. Pai, glorifica o teu nome. Também para ele cumpriu-se o Salmo 120, no versículo 1. Quando diz assim: olha, na minha angústia clamei ao Senhor e ele me ouviu. A resposta foi assim: assim como está nos Salmos, na minha angústia clamei ao Senhor e ele me ouviu na mesma hora. Pá! Daniel orou, o Senhor ouviu e mandou recado na hora, mas só chegou com 21 dias depois. Quando Jesus diz: agora tudo isso foi simplesmente por amor de nós. É isso que ele vai dizer mais na frente. Deus vê também a morte de Jesus como um motivo de glória. Entenda bem. E encoraja ao Senhor, garantindo que vai o glorificar outra vez. Isso é, que eu acabei de falar, levantando ele de entre os mortos. Não veio, olha o que Jesus diz: não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Não por amor de mim que veio essa palavra, mas por amor de vós. Aleluia, oh glória a Deus. Não por amor dele. O desejo de Deus era cumprir o que estava lá em Isaías 53. E Deus, o Pai, decidiu moê-lo. Foi o próprio Deus. Porque o homem, cheio de mazelas, pecados,
para se levantar, é preciso que a morte não tenha nenhum poder sobre ele. E tudo isso que nós, homens falhos, fazemos aqui na terra, damos legalidade para não nos levantarmos. Mas só que não tinha nada que se apegar a Jesus com referência a pecado. Quando o diabo se manifestava e queria falar alguma coisa, Jesus dizia assim, olha que palavra ele dizia: o que é que eu tenho contigo, Satanás? Ele não tinha nada. O diabo não tinha nenhuma legalidade, sabe? E nós sabemos que a morte e o inferno andam juntos. É tanto que lá em Apocalipse, na última hora, o que é que a palavra diz? E naquele dia, a morte e o inferno serão lançados juntos no lago de fogo e enxofre. A morte dessa. A morte e o inferno serão lançados juntos. Aqui, o Senhor está chamando a atenção de que não é por amor dele, mas por amor de nós, que essa palavra está vindo até ele. E que fez todos ouvirem. Uns disseram, foi um trovão. Outros disseram, um anjo falou com ele. Se falou que foi um anjo, é porque ouviu a voz nítida falando. Foi um anjo que falou com ele. Se naqueles dias eles não tinham experiência de ouvir a voz de Deus, porque quando Jesus veio, havia 400 anos que Deus não falava nem através de profeta, nem de adivinhos, nem das pedras. E agora o Senhor está ali falando, chamando a atenção e dizendo de que agora essa voz que veio foi por amor de todos eles. Confortando Jesus volta a sua atenção àqueles que são o objetivo da sua missão. Ele diz assim, não foi por causa de mim não, foi por causa de vocês. Mas agora eu quero dizer uma coisa para vocês, que mesmo eu estando angustiado, eu não deixo de fazer a vontade do meu Pai. Porque Ele me mostrou o que é que eu vim fazer aqui nessa terra. E eu tenho prazer de fazer a vontade do Senhor. Como lá no passado o salmista disse, o meu prazer é de fazer a lei do Senhor. Ou, em outras traduções, de cumprir a lei do Senhor. E a lei do Senhor, desde lá do início, foi que no meio dos homens, o Senhor iria tirar uma semente, e essa semente iria pisar a cabeça de Satanás. E não teve nenhum homem na terra que conseguisse pisar a cabeça do diabo. Nenhum homem. Um tentou, não conseguiu, outro tentou, não conseguiu. O mais certo que foi arrebatado, quando viu que o negócio estava feio, ele disse, Senhor, é melhor morrer. Eu sou zeloso, eu tenho ciúme da tua palavra, eu quero fazer o certo, mas ninguém quer deixar, me leva logo. Melhor para mim é a morte. Deixa de falar muito, você está fazendo a minha vontade, eu vou levar você vivo com tripa e tudo. E leva ele para o céu. A Bíblia diz que ele está até hoje lá nos céus. Como lá no próprio Hebreus, como eu falei há pouco, está escrito que para o homem, Hebreus 9 diz assim, que para o homem está determinado morrer uma vez e depois disso vir o juízo. É exatamente por causa disso que lá em Apocalipse 11 vai acontecer o caso das duas testemunhas. Vai se levantar Enoque e Elias, que vai vir profetizar aqui nessa terra. E o anticristo matará os dois, para se cumprir tudo que o Senhor falou. Se o próprio Jesus, como Deus homem na terra, se entregou para ser sacrifício por nós, então agora, aquele que um dia estava angustiado, vai vir sem medo agora. Naquele dia ele estava angustiado, melhor para mim é a morte, mas agora ele vai vir sem medo nenhum, vai enfrentar a mazela dos últimos dias, as más profecias, como lá em Daniel diz, o chifre de um olho só, que fala blasfêmias contra os céus, contra Deus. Ele vai enfrentar com todo o ímpeto, ele não, eles, Enoque e Elias, e vão ser mortos. Mas a Bíblia diz que no terceiro dia, o Senhor vai dizer assim, sobe para cá, e todo o mundo, olha como o Senhor estava falando desses últimos dias, ele disse, todo o mundo verá aquele acontecimento. Naqueles dias, para viajar de um lugar para outro, ou era de pé, montado a cavalo, ou num jumento, ou camelo. Era desse jeito.
Mas hoje tem os aviões. E a cada dia que se passa, até os aviões supersônicos. Mas não é que alguém vai viajar de avião supersônico para ver, mas é por causa das redes sociais, que acontece no mesmo instante, as coisas no mundo inteiro, e você vê na mesma hora. E com isso, o Senhor chama a nossa atenção de que o sacrifício que Ele fez pela humanidade, o que basta é o homem se voltar para o Senhor e levar Ele a sério e a sua obra a sério. Ele diz, a voz não veio por minha causa. A voz veio para confirmar que Deus aceitaria o seu sacrifício de amor pela humanidade e que o ressuscitaria como garantia de vida eterna para todos aqueles que creem nele. Digam glória a Deus. Glória a Deus. Amados, eu creio não somente na minha vida, mas eu creio na vida da casa dos meus pais, na minha família. Eu creio na vida de toda a igreja. Amados, o Senhor vai fazer algo, não sei como, mas o Senhor vai fazer algo na terra que toda a igreja do Senhor vai tomar um choque. Mas é um choque, sabe para quê, amados? Para se acordar e dizer: eu preciso buscar mais ao Senhor, eu preciso glorificar mais o nome dEle, eu preciso fazer com que o nome dEle seja espalhado. Vai ficar elétricas os homens e as mulheres de Deus, e vai sair sem ter nada que pare, parecendo um furacão, para fazer a vontade do Senhor. Mas Ele vai fazer, porque Ele disse que todos Ele iria atrair a Ele. Mas todos quem? É só eu? Amados, mas é todos aqueles que eu desejo. Você deseja que alguém seja salvo? E você já orou por ele, já pediu a Deus por aquela pessoa, por aquele homem, por aquela mulher, aquele jovem ou a jovem, e não viu nada? O Senhor está dizendo assim: olha, não desista. Imagine, mas se o Senhor fosse desistir, chegando a hora da cruz do Calvário, e olhando, né, para os seus amigos, os amigos, os mais íntimos que estavam ali com ele, e na hora de ir para a cruz, ninguém quis estar ali. Um saiu, outro saiu, outro saiu, ele ficou só. E para completar, não somente isso, Israel, por quem ele estava entregando a vida, começa a xingá-lo em um motim. Perguntam: querem que eu solte Barrabás ou solte Jesus? Solta Barrabás. Ele vê aquele povo que ele estava salvando, mas ele desistiu? Não. No último momento, quando estava na cruz, ele disse: Pai, perdoa-os. Ele não disse somente para aqueles que estavam com a lança na mão, que estavam o matando, mas ele disse: perdoa-os. Então, o Senhor fala para nós nessa noite, para nós não desistirmos, porque o Senhor não desistiu de nós. O maior sacrifício da humanidade, onde céus e terra parou, o universo, eu creio, mas que nesse momento o universo parou, dizendo: ele vai parar, nenhum homem aguenta, nenhum homem suportou tudo isso. Ele é ser humano, porque assim está escrito sobre ele, e assim ele é um ser humano. É assim que ele está indo para a cruz, ele não vai aguentar. Aperte que ele não vai aguentar. E ele foi até o final, até a hora que expirou. Quando chegaram para torar as pernas dele, porque era na sexta-feira, já estava escuro, ainda era meio-dia, ou era 3 da tarde, mas já estava tudo escuro por causa do eclipse que aconteceu. O sol, como disse Isaías, se encobriu com vergonha. Foram lá torar as pernas dele, para que não chegue o sábado, que é um dia religioso, e eles estejam na cruz. Então, tore as pernas dele para eles morrerem logo na sexta-feira. E aí foram torar as pernas dele. E quando toraram a perna de um ladrão, do outro, e foi quebrar as pernas dele para ele morrer logo, viram que ele já estava morto. Para conferir, somente furaram o lado, que chegou a lança até o coração. E a Bíblia diz que água e sangue jorrou. E ele viu tudo isso antes de morrer, antes de se entregar por nós. Mas como Deus o tinha garantido que iria o glorificar outra vez, no terceiro dia, quando estava todo mundo desesperado, os 2 amigos no caminho de Emaús, batendo papo com outros, repara o que aconteceu, né? Achávamos que Jesus, né, o profeta, era o homem que iria nos salvar, que iria tirar a gente das mãos dos romanos.
enquanto eles conversavam, Jesus acompanha eles. E vê que Jesus tem que dar pá, se acorda. Vocês não viram o que eu falei com vocês, não? Não, Jesus acompanha eles e começa a ensinar de novo. Depois de tanto sofrimento, quando ele é glorificado, ele se levanta e anda junto e diz assim: eu quero que vocês aprendam de novo, aprendam. Aleluia. Nunca é tarde, mas para nós aprendermos que o Senhor veio, se entregou por nós, não somente para nos salvar, mas para salvar outros. Imagina só se aqueles 2 discípulos que andaram direto com Jesus desistissem. Se eles desistirem, imaginem nós. Mas muito pelo contrário, Jesus volta de novo, agora volta para rebanhar outra vez, para chamar para junto. E dizer assim: eu tenho ainda uma grande obra com vocês. O Senhor tem uma grande obra. Glória a Deus. Os testemunhos que nós ouvimos aqui, da feitura de Deus na vida de cada um, é maravilhas, amados. A gente fica, sabe, maravilhados do poder de Deus agindo na vida de cada um. Mas Ele age no nível da fé de cada um. Como é a sua fé? O que o Senhor vai fazer na sua casa? O que o Senhor vai fazer na sua vida, no seu trabalho? Que o Senhor vai arrancar aquela situação maligna, que o Senhor vai arrancar o seu filho das drogas, que o Senhor vai tirar o vício da bebida do seu filho, da sua filha, ou do seu marido, ou da esposa mesmo. É de acordo com o nível da fé que nós temos que o Senhor age. Jesus disse, ou melhor, nessa recomendação foi Paulo dizendo, lá em Romanos, que sem fé é impossível agradar a Deus. E é necessário que aqueles que querem agradá-lo cheguem com fé. Olha, se eu agrado a Deus, Deus está alegre comigo. Se Ele está alegre comigo, Ele vai me dar o que Ele quiser. Ele vai dizer: eu vou dar isso, dar aquilo. Temos um exemplo de um rei, amados. O rei Herodes, não vamos colocar na malignidade daquele rei Herodes, mas de um poder de um rei. Quando ele se alegrava, ele dizia assim: eu vou dar o que eu quiser, eu dou até metade do meu reino. A Bíblia diz que a enteada dele dança para ele fica alegre, como um poderoso, como um rei. Ele diz assim: pede-me o que você quiser, até metade do meu reino. E agora imagina só, o justo juiz, o nosso rei e senhor, não somente da terra, mas de todo o universo. O que é que nos dará se nós alegrarmos o coração dele? Aleluia. E sabe o que é que mais alegra o coração do Senhor? É quando nós nos preocupamos com vidas. Quando nós apresentamos vidas diante do Senhor. Quando nós dizemos assim: Senhor, esse sacrifício que o Senhor fez e que me garantiu que eu me levantarei naquele dia. Ah, Senhor, eu quero que outros também cheguem a isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Aqui em 1 Coríntios 15, 52, diz assim: olha, no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós seremos transformados. Glória a Deus. Então, Glória a Deus. agora escute só, para que eu creia nessa palavra, eu preciso crer que Jesus foi até a morte, foi glorificado para a glória dele vir sobre as nossas vidas. É a maior glória que nós podemos receber, amados. É a glória de ouvirmos: vem para cá, e sem força nenhuma nós subirmos. Aleluia. Eu tive uma experiência dessa. Quero fechar aqui com um testemunho de uma experiência dessa em visão que o Senhor me deu. Eu estava correndo de perseguição. E enquanto eu corria dessa perseguição, eu estava com minha esposa e os meus filhos. E a terra estava seca, não tinha lugar aonde houvesse água. Havia máquinas que eu via que três de mim ainda não chegavam em cima do pneu da máquina, como ela era grande. E a escavadeira tocava no chão e raspava, porque ela não conseguia ter força de entrar, só para mostrar como estava a terra seca. E eu disse: olha, fique aqui debaixo dessa árvore com eles. Até a esposa ficou reclamando: também até na visão você me deixou sozinho. Calma. Eu deixei, eu pedi para vocês ficarem debaixo daquela árvore, porque não, no sol iria torrar. E saí em busca de socorro. Quer dizer, em busca de lugar que tivesse água. E enquanto eu andava, aí eu via um cara de terno na minha direita, isso na minha direita, outro na minha esquerda, na retaguarda, e eu aqui andando. E eu olhava de lado assim, meio desconfiado: puxa vida, eu estou com segurança aqui.
Tem alguém me guardando. De repente, de longe, eu vi um rio, mas era muito grande, parecia um mar, só que era rio de água doce. E vi um barco, e dentro daquele barco, um homem. E a imagem era como se fosse aquela imagem de Jesus, né? De antigamente, né? Desenhada, aquele desenho lá, folclórico. E eu olhava e ia andando. E o meu coração, estou alegre, estou vendo água. Já sei para onde é que eu vou trazer eles. E chegando perto. Enquanto eu chegava perto da água, o barco vindo lá, e eu ouvi a voz de quem estava na minha direita. Olha quem é que vem lá no barco. Aí eu disse... Aí outro, veja, mas repare bem quem é que está lá dentro do barco. Aí eu entendi. Eles querem que eu diga que é Jesus. E fui andando. E quando chegou perto da água, o barco também chegou na beirada. E quando chegou aquele homem que estava dentro, que eles queriam que eu dissesse que era Jesus, pisou na água e afundou. E quando afundou, eu disse, meu Jesus não afunda. Aleluia, glória a Deus. Amados, na hora que eu disse, meu Jesus não afunda, que eu olhei, o da direita e o da esquerda, estava todos Deus transpassado com uma lança atravessando o peito deles, no chão. Quando eu olhei para trás, o de trás, a lança que era para mim, pegou nas costas daquele outro. Quando ele caiu, aí eu vi lá atrás o próprio diabo, entre o céu e a terra, vindo ao meu encontro, com uma lança também, e disse, quem quer faz e quem não quer manda. Repara o que é que o Senhor me mostrou. Quando ele disse isso, lançou a lança dele, e eu pulei na água. Quando eu pulei, a lança passou por cima, e ele veio por cima da água, sem tocar, para tentar me pegar. Eu mergulhei e saí mais na frente. Quando eu saí, que eu vi que ele ia me pegar, eu só ouvi, eu não vi nada, só ouvi de cima. Sobe pra cá, amados, pense que experiência maravilhosa. Aleluia. Você não faz força, você não dá impulso na água, você não faz nada. Sobe pra cá, eu. E parei lá em cima, em uma parede de vidro. Saí de dentro da água, aquela parede de vidro, ia lá pra cima, uma altura tão grande. E eu parava do lado de um homem todo de branco, alto, eu não conseguia ver o rosto dele, só via até a parte do peito, mas todo vestido de branco. Glória a Deus. Todo vestido de branco. E o diabo de lá de baixo, ele olhava e dizia, uma hora você cai daí, e eu de pé. Por que o diabo acha ou pensa isso de nós, que um dia nós vamos cair? Porque nós somos seres humanos. Mas se nós, como seres humanos, estivermos tomando ou se apoderando da força de Cristo, de Jesus, que ele já nos deu, não que a gente retomando a força dele, mas que ele nos permitiu a isso, nos garantiu para tomarmos poder da força dele. Então o inimigo nunca mais vai nos pegar. Aleluia. Nunca mais. Ele só vai falar como um mentiroso. Uma hora você vai cair daí. Mas você não vai cair nunca, ele vai ficar igual um cachorro babando por uma comida e sem conseguir pegar ela. É assim que o inimigo vai ficar. Porque Jesus já venceu todas as coisas para você. Digam glória a Deus. Glória a Deus. Jesus se refere agora a Satanás. E ele diz assim, olha, Satanás ainda 2 vezes ele se referirá a Satanás como o príncipe deste mundo. Em João 14:30 e em João 16:11. Satanás entrou neste mundo através da desobediência de um homem. Isso é verdade. Ele entrou nesse mundo através da desobediência de um homem. Mas agora será expulso através da obediência do Filho do Homem. Diga glória a Deus. Glória a Deus. A obediência do Filho do Homem, porque o Filho do Homem olhou para você como família. Amém. Olhou para você como o tesouro dele. Glória a Deus. Olhou para você e disse, o seu nome está escrito na palma das minhas mãos. Glória a Deus, Jesus. E não tem quem tire dela, digam glória a Deus. Glória a Jesus. Eu preciso ver dessa forma. Amém. Se eu não conseguir ver dessa forma, amados, o inimigo vai intentar contra a minha vida e vai conseguir. Mas se eu ver dessa forma aqui, que através de Jesus, ele venceu todas as barreiras,
somente para chegar lá e limpar e dizer assim: olha lá, meu filho, onde está minha filha? Vem cá, vem, levanta. Sabe? A nós, ele nos chama como chamou Pedro. Pedro disse: se é o Senhor mesmo, se existe uma dúvida, se é o Senhor, então me chame, mande que eu vá, e eu irei. E Jesus: vem! E ele vai. E quando ele vai, afunda, perde a fé no caminho. E aí Jesus vai até eles, estende a mão, não fala nada antes de levantar ele. Jesus é assim, ele não vai te repreender antes de te levantar, ele vai te levantar, e depois que te levantar, você está de pé, agora você vai me ouvir. É assim que Deus faz. Ele levanta. Está escrito sobre ele lá em João mesmo: ele não esmagará a cana quebrada. A cana está quebrada, primeiro ele vai consertar. Primeiro ele vai ter um som, um louvor daquela cana, para depois agora usar aquela cana. Glória a Deus. Você, olha, Aleluia. por que você duvidou? Homem de pouca fé, né? Tem até um ditado, né, no nosso meio evangelho, que o único homem cozinheiro na Bíblia é Pedro, né? Que é o homem de pouca fé no fogo. Ele pergunta, né? Por que você duvidou? Ele me chamou para eu servir a ele no momento bom e no momento ruim. Jesus chega, olha a chegada de Jesus. A chegada de Jesus, o anjo chega e anuncia aos pastores: olha, vá até Belém e você vai ver deitado numa manjedoura Jesus, que é o Cristo, o Senhor. Aleluia. E quando termina de falar isso, uma miríades, é uma quantidade de anjos, amados, que eu não sei contar. Milhares de anjos no céu aparecem, cantando e louvando a Deus, porque os homens na terra agora recebeu algo da parte do Senhor. Mas que homens? Para os homens de boa vontade. Tenham boa vontade. Olha que maravilha, a chegada. Mas como foi a despedida? A minha alma está angustiada. Mas o que eu vou dizer? Pai, me salva dessa hora. Você está angustiado? Socorra ao Senhor. Ou recorra ao Senhor. Está sofrendo? Recorra a Ele. É Ele o teu socorro. Sabe? Eu estou doente. Recorra ao Senhor. Na pandemia, a esposa ficou mal. Eu vi ela quase morta. Mas eu não desisti. Me ajoelhava: Senhor, age. Senhor, age na vida dela. Senhor, toca. A todo momento. Eu ia trabalhar. Nesse tempo eu estava fazendo uns bicos. Eu ia trabalhar. Mas eu ia trabalhar e ligado. Qualquer coisa eu voltava. Mas quando chegava a noite, eu não dormia, porque era a noite toda. Quando a pessoa está enferma, quando é a noite é pior ainda. Todo mundo sabe como é a enfermidade. A noite ela ataca mais ainda. Mas eu não deixava de confiar no Senhor. Por quê? Porque o Senhor já me deu maravilhas. O Senhor já fez algo, coisa na minha vida, que eu só tenho como glorificar ao Senhor. E como eu não vou experimentar as coisas que vêm para nos testar? Ontem estava dando uma palavra para o obreiro, e às vezes, eu falei nesse ponto, às vezes Deus deixa acontecer algumas coisas conosco para nos testar. Deixa eu ver até onde Ele vai, deixa eu ver até onde ela vai. Você quer ver até onde nós vamos. E Ele quer que você siga o caminho, não pare no meio do caminho, porque o seu destino é o céu. Digam glória a Deus, digam aleluia. Deem mais um aplauso ao Senhor e podem se colocar de pé no nome de Jesus. Ele não quer que você desista. Ele quer que você vá até o final, né, dona Terezinha? Ele quer que você vá até o final. Ande com Ele. Faça jus à palavra que Ele deu ao seu respeito. Ele disse que você está com Ele, está na mão dEle e ninguém arranca. Quando Ele disse isso, sabe o que é que Ele disse? Não é que ele não disse que você vai desistir, mas ele deixou uma garantia para que você nunca se sinta sozinho. Puxa vida, eu estou passando por momentos difíceis, mas eu sei que o Senhor está comigo. Glória a Deus. Eleve seu coração ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, apresento diante de Ti, Senhor, os nossos corações. Somos falhos, Pai Santo, pois o Senhor nos mostrou nessa pequena oração: glorifica o Teu nome. E o Senhor respondeu: por causa de nós.
E a resposta foi essa para nós, que é por amor de nós que essa palavra veio. Assim também, Senhor, às vezes a nossa alma fica perturbada. Para onde é que eu vou? O que é que eu vou fazer? Tem tantas vozes, tantas coisas acontecendo. E o que é que eu vou fazer agora? Ah, Senhor maravilhoso e santo, a glória que o Senhor deu ao teu filho foi para que nós participássemos dela. E eu apresento os teus filhos aqui diante da tua presença, Pai, para que nenhum deles desistam, meu Deus e Pai, e se assentarem em um trono de glória, como o Senhor prometeu lá nas cartas às igrejas, que aquele que vencer se assentará no trono junto com o Senhor. Pai santo e eterno, leva os teus filhos a terem essa certeza, a andarem nessa certeza e a não desistirem, meu Deus e Pai, por nada. Não importa o tamanho da oferenda que venha para eles, não importa, Senhor, a oferta, o que foi que o inimigo preparou para tentar derrubá-los, meu Deus e Pai, não importa, Senhor. Antes, os corações, meu Deus e Pai, do teu povo, dos teus filhos, tuas filhas, estejam repletos, cheios da tua palavra, para não caber, meu Deus e Pai, nenhuma palavra contrária a mais, em nome de Jesus Cristo. Senhor maravilhoso e santo, invade, toma conta da família de cada um deles, os familiares, aqueles que eles amam, aqueles que eles têm apresentado diante do Senhor. Assim, meu Deus e Pai, como o Senhor tem dado resposta, Senhor, dá resposta mais e mais, Senhor, ainda nessa noite, a cada um deles, em nome de Jesus Cristo, para que o teu nome, em nome de Jesus, seja glorificado. Digam glória a Deus, digam aleluias, dê mais um aplauso ao Senhor. Glória a Deus e a cruz. Oh, glória a Jesus. Aleluia.